Fala galera, eu sou Felipe Augustos, professor de robótica educacional, e nessa videoaula de hoje eu irei abordar alguns conteúdos de forma como uma revisão, tá, para os alunos do 8º ano que estarão realizando uma prova nessa sexta-feira, dia 17. Espero que vocês entendam um pouco sobre o que eu tenho a falar aqui e não restem dúvidas ao final dessa minha videoaula, beleza? Então vamos lá, vamos entender pelo menos quais os primeiros conteúdos, vamos ficar sabendo dos conteúdos que nós iremos abordar nessa videoaula agora. Beleza? Então vamos lá. Os conteúdos que eu irei abordar seria, no caso, os comportamentos, onde nós iremos falar um pouco sobre os sistemas de sensores e também sobre os atuadores na robótica. A segunda parte da videoaula nós vamos falar um pouco sobre algoritmos e a terceira parte sobre inteligência artificial, o que é e em aspectos atuais como ela está sendo trabalhada. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a videoaula. Bom, então a princípio vamos entender um pouco sobre os comportamentos. Como assim comportamentos? A base da função de um robô é o seu comportamento. Então a gente precisa identificar qual o comportamento de um robô. Então para um robô, dependendo da situação, para um robô se comportar em um determinado ambiente, ele tem que fazer 3 tarefas. No caso, para uma máquina ser considerada um robô, ela tem que realizar 3 tarefas. E que tarefas seriam essas? Primeira tarefa, ela tem que perceber o ambiente em que ela está. Então, para que ela perceba esse ambiente, ela tem que ter sentidos. Nós humanos, para percebermos se o ambiente está frio ou se não está, a gente tem sentidos para sentir isso. Então, o robô ele precisa de algo que faça com que ele sinta, né? Então, para isso ele tem que ter sensores. Ele obtendo esses sensores, tendo instalado os sensores nele, eles vão começar a perceber como é que está o ambiente, né? Para depois dessa percepção, ele vai processar os dados que ele recolheu. Então, se ele identificou o ambiente como estava, ele vai recolher esses dados e processar na cabeça dele e vai dizer, no caso, no módulo de controle, e vai dizer o que ele vai fazer agora, que vem a terceira etapa, a ação. Então, ele primeiro percebe como está o ambiente, pensa como é que ele vai atuar e atua no ambiente. Entenderam? Então, essa é a forma de um robô se comportar em um determinado ambiente. Então, como os robôs percebem esse ambiente? Para o robô perceber o ambiente em que ele está, ele precisa ter um sistema de sensores. Tá? Então, o sistema de sensores é parecido com os sentidos do ser humano. Nós humanos, nós sentimos através do tato, através da audição, nós vemos um determinado obstáculo, né? Então, para um robô identificar esse ambiente também, ele tem que ter os seus sensores. Então, os sensores eles são divididos em 2 partes. Então, os sensores, primeiro, nós vamos... Então, vamos lá, vamos definir comportamento. Tá? Então, para a gente entender um pouco o funcionamento do robô, a gente tem que ver como é que esse robô se comporta, como é que ele funciona, como ele trabalha. Então, qualquer máquina, para ser considerada um robô, ela tem que executar 3 tarefas. Tá? E que tarefas seriam essas? A primeira tarefa é a percepção. Eu vou explicar daqui a pouco o que é. A segunda é o processamento dos dados. E a terceira é a ação. Então, o robô ele tem que primeiro perceber o ambiente que ele está, processar os dados para definir qual o comando que ele vai fazer e depois atuar nesse ambiente. Então, são as 3 tarefas básicas que um robô, no caso uma máquina, tem que fazer, tem que executar bem para ser considerada um robô. Então, a gente vai falar só um pouco primeiro agora de como o robô percebe o ambiente. Então, como é que o robô percebe esse ambiente? A princípio, para o robô perceber esse ambiente, ele tem que ter um sistema de sensores. E como é que é esse sistema de sensores? O sistema de sensores, o que é que significa o sensor? Então vamos dar uma olhadinha. Sensores são dispositivos que trabalham com medidas e grandezas físicas, como temperatura, pressão, presença, umidade, intensidade luminosa, entre outras. As grandezas medidas pelos sensores são combinadas a fim de obter informações sobre o meio físico onde esses robôs estão presentes. Então, os sensores servem para que o robô identifique o meio físico onde ele está sendo inserido, tá? E então,
Esses sensores, a gente tem duas definições. Uma delas é o sensor analógico e a outra são os sensores digitais. Sensores analógicos e digitais. Como é que a gente pode diferenciar essa questão de sensor analógico e sensor digital? A princípio, o sensor digital é aquele que só tem, digamos, através de um código binário, ou é 0 ou é 1. O sensor digital é aquele que só tem dois valores. Ou ele está inativo ou ele está ativo. Então, se ele tiver 0, ele pode fazer uma função. Se ele tiver 1, ele pode fazer outra função. Essa é a característica de um sensor digital. E o sensor analógico? Qual a diferença do analógico para o digital? O analógico, como a gente está vendo aí, ele trabalha com grandeza, tanto o analógico como o digital. O sensor em si trabalha com grandeza física. Como a gente pode perceber, se ele só tem dois valores, o analógico ele tem um valor mínimo e um valor máximo. Então, ele varia entre 0 e esse seu valor máximo. Digamos, se ele vai de um sensor de temperatura, ele calcula de 0 a 1023. Então, ele tem quantas variações? De 0 a 1023, ele tem várias. No caso, ele tem 1022 variações, porque uma já é a primeira, 0. Já é uma variação. Então, as outras já são outros tipos de variação. Então, eu tenho aqui um robozinho já com uns sensores instalados, né? Que eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir o módulo de controle desse meu sensor, desse meu robô, para a gente identificar como é que funciona mais ou menos os sensores. Beleza? Então vamos lá, vou dar uma pausa nesse slide para a gente identificar as diferenças do sensor analógico para o sensor digital. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o robô já, vou mostrar para vocês como é que funciona na prática esses nossos sensores analógicos e digitais. Como vocês podem ver, aqui no meu robô já tenho instalado um sensor de toque, quer dizer, dois sensores de faixa, um aqui, outro aqui, no caso dois sensores de faixa. Também vou conectar agora um sensor de temperatura nesse meu robô. Sensor conectado na entrada S7. E um sensor de toque, que eu vou conectar agora também na minha entrada, no caso S6. Vou pegar o meu sensor de faixa do lado direito, conectar na S5. E o meu sensor de faixa do lado esquerdo e conectar na S1. Bom, ambos conectados, eu vou fazer a ligação do meu robô para a gente ver como é que vai funcionar, tá? Então eu vou abrir aqui o painel de controle do meu robô. Nesse painel de controle eu tenho o botão onde eu posso controlar o dispositivo, que é onde eu vou controlar os meus sensores através do meu computador, não de forma autônoma, então através de computador. Então clicando aqui, ele vai abrir o painel e vai se comunicar automaticamente o robô com o computador, beleza? Bom, processo concluído. Eu vou chamar a atenção de vocês para o painel onde tem escrito ali sensores, tá?
nesse painel já tem um que está variando ali. Se é um sensor, através dele vocês já devem estar se tocando mais ou menos na cabeça que ele é o sensor analógico. O próprio nome já está dizendo. Está na S7, quem é que está na S7 analógica? É o sensor de temperatura. Dos 3 sensores que eu falei agora há pouco, dos 4, o único analógico é um sensor de temperatura. Então ele está variando entre 121 e 122, né? Como eu falei, o analógico ele tem 2 valores, um mínimo e um máximo, e ele é analógico porque ele varia entre esse mínimo e máximo. Então, se ele tem 0 e 5, eu posso, através do meu programa, dar um valor 3 ou 4, né? E se ele é digital, ele tem 0 e 5, eu só posso dar os valores 0 e 5, eu não posso dar um 2. É digital, o digital é só 0 e outro valor, no caso 2 variações. E o analógico tem mais de 2 variações, dependendo dos 2 pontos, tá? Se tem 0 e 3, eu posso botar 0, 1, 2 ou 3. Então isso aí também representa um sensor analógico. Esse sensor de temperatura está variando entre 126 e 128, né? Eu vou aumentar um pouco a temperatura dele para você ver que ele varia bastante. Já está subindo, 137, 138, 140, né? Quando eu solto, ele vai diminuindo. Certo? Ó. Então esse é um sensor analógico. E eu tenho o sensor digital, que é o sensor de contato, que esse aqui, no caso ele está conectado na entrada S6, tá? Eu vou pressionar aqui, ó, automaticamente no meu sensor ali no painel, já vai mostrar que ele foi ativo. Quando eu soltar ele foi inativo, tá? E do mesmo jeito é o meu sensor digital, no caso de faixa. Ele vai seguir uma faixa preta ou uma faixa branca. Nesse caso ele está para seguir a faixa preta. Como a superfície da minha mesa é escura, ele vai identificar como se isso aqui fosse preto. E isso aqui, como é uma folha de ofício branca, quando eu colocar aqui embaixo, ó, automaticamente ele vai acender a luzinha e vai identificar que ele está em cima da faixa branca. Ele tem que voltar para a posição original. Do mesmo jeito é no outro sensor, tá? Beleza? Então, agora a gente vai voltar para outra parte da aula. Vamos voltar para o slide, que a gente vai ter a aula agora, a parte de atuadores. Então, saindo um pouco da parte dos sistemas de sensores, como já foi entendido, nós temos que verificar agora os atuadores. O que seria, no caso, os atuadores? Como o próprio nome está dizendo, ele vai atuar no ambiente. Então, o que dá movimento ao nosso robô são os motores. Então, os motores podem ser considerados atuadores. Nós temos vários tipos de motores, porém nós só iremos explicar hoje, eu só irei explicar hoje o motor com caixa de redução e o servomotor. Qual a diferença entre eles? A gente vai ver daqui a pouquinho. A primeira característica de um motor com caixa de redução é que esse motor ele gira 360 graus. E como ele tem um nome dizendo caixa de redução, ele pode ser reduzido ou aumentado. Então ele tem potência, eu posso alterar a potência desse motor, fazer com que essa potência seja forte, ele vai girar rápido, ou seja lenta, seja baixa, ele vai girar mais lento. Então também eu posso, além de alterar a potência, a velocidade, eu posso alterar também a direção. Ela pode seguir no sentido positivo, que é no sentido horário, o motor vai girar no sentido horário, ou pode ser no sentido negativo, que é o anti-horário. Então o motor gira para um lado, se eu colocar mais 10, ele vai girar com a potência máxima para frente. E se eu colocar menos 10, ele vai girar com sua potência máxima para trás. Então se eu colocar menos 5, aí ele vai girar com 50% da sua potência no sentido anti-horário. Entenderam aí? Então essa é basicamente a função, como trabalha, no caso, um motor com caixa de redução. Ah, professor Felipe, e o servomotor? O que é que diferencia o servo do motor com caixa de redução? Bom, o servomotor, além da sua estrutura física ser diferente, ele é um motor de maior precisão, tá? Ele é um motor que a gente vai alterar em graus. Ele gira também em graus, porém não 360 como o motor com caixa de redução. Ele gira apenas 180 graus, tanto para frente, no seu lado positivo, como para trás. E como é que a gente vai alterar isso? Ele girar para frente ou para trás. Então, aqui, nesse caso aqui, ele está no ângulo 0. Nesse outro caso, ele está no ângulo 180. Então eu vou alterar pelo grau, eu vou dizer o grau e ele vai girar. Você vai dizer o grau e ele gira. Porém, ele só vai girar de 15 em 15 graus. O nosso servomotor aqui,
que eu uso, ele só vai girar de 15 em 15 graus. É o que a gente usa aqui na escola, beleza? Depois dos atuadores, o motor, no caso, eu vou mostrar o funcionamento do servomotor para vocês agora. Eu vou instalar um servomotor aqui naquele mesmo robozinho para vocês verem como é que ele funciona. Então vamos lá. Bom, então eu acabei de instalar aqui agora o meu servomotor, certo? Meu servozinho tá aqui instalado na minha entrada S3, tá? Aqui, meu servo instalado na entrada S3. E vou agora fazer um programinha básico e vou explicar que programa foi esse que eu fiz. Certo? Eu pedi para que o robô repetisse sempre o mesmo comando que eu estou a fazer, certo? No caso aqui, o meu robô, ele vai repetir sempre ligar o evento S6. Que evento S6? O evento S6 é justamente o meu sensor de contato que está ligado na minha entrada S6. Então, quando eu pressionar aqui, ele vai realizar o meu evento. Agora, qual é o evento? Aqui, ó, em evento S6, eu escrevi servo 3, 135. Espere 2 segundos, servo 3, 0. Ou seja, quando eu pressionar, o servo vai de 0, a posição original dele, até 135 graus, espera 2 segundos e volta para 0. Entenderam? Vou explicar de novo. No meu módulo principal, eu tenho a programação do meu robô, que ele vai repetir sempre o mesmo evento. Aqui, ó, repita sempre o evento S6. Qual é o evento S6? O evento do meu sensor de contato. E nesse evento, ele vai girar até 135, depois espera 2 segundos e gira novamente até 0 graus. Então, eu vou preparar aqui, o robô entendeu, eu vou ensinar o robô agora. Pronto, o robô emitiu o sinal sonoro como se ele tivesse entendido. Então agora eu vou mostrar um robô funcionando, certo? Tá aqui, ó. O servomotor tá em 0. Quando eu pressionar, ele vai girar, esperar 2 segundos e voltar. Verifica. Certo? Ó. Girou, ó. E voltou. Tá dando para perceber aí? Girou. Voltou. Pressionei, ó. Girou. Por que ele não voltou? Porque eu tô com ele pressionado aqui, ó. Certo? Quando eu soltar, ele espera 2 segundos e volta, ó. Girei. Esperou 2 segundos. E voltou. Certo? Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, um outro programinha que eu fiz agora foi para ativar os motores de, digamos, de redução, certo? Um motorzinho que movimenta o robô para ir para frente e para trás. Que programinha é esse? Eu determinei a potência do meu motor, certo? Disse que o meu motor ia funcionar na sua potência máxima. Mas eu vou retirar, eu vou deixar que ele faça de forma aleatória, tá? Aqui, ó. Esse meu motor vai funcionar só quando eu apertar o meu sensorzinho de toque, que tem aqui, ó, liga evento S6, espere. Ele vai repetir sempre isso, e no meu evento S6 tem ligue motores, desligue motor. Então quando eu pressionar, ele vai ligar. Quando eu soltar, ele vai fazer o segundo passo, que é desligar o motor. Então vamos preparar aqui para ensinar ele, para ver como é que vai ser. Vamos ensinar agora. Os comandos estão sendo passados, transferidos para o robô. Ok.
Agora vocês vão ver na prática como é que ele funciona. Eu vou executar aqui o programa, certo? Já está sendo executado. Agora, por que ele não mexeu ainda? Porque eu não pressionei. Quando eu pressionar, ó, eu solto, ele para. Entendeu? Ah, e se quiser que ele volte? Aí só eu, digamos, instalar o sensor de torque no S2 e no evento S2 determinar a potência do motor como menos 10. Aí quando eu pressionar aqui, ele vai voltar. Bom, entendido essa parte, a gente vai passar agora para a parte de algoritmos, certo? Então, o que seriam algoritmos? Algoritmos nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para se fazer uma tarefa. E essa é uma sequência lógica também, de forma mais, digamos assim, algoritmo também de forma mais técnica, um conceito mais técnico, a gente pode dizer que ele é uma sequência lógica finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Ou seja, ela é finita, o algoritmo tem fim. Certo? Aí se eu perguntar, a ação de um algoritmo, ela pode ser finita ou infinita? Bom, no caso, eu vou passar para o segundo slide agora, que a gente vai ter um exemplo, e nesse exemplo a gente vai poder responder essa pergunta. No exemplo de um algoritmo, esse algoritmo é para a gente fazer a troca de uma lâmpada que a princípio tinha sido queimada, né? A gente tentou e ela queimou. Como é que a gente faz para trocar essa lâmpada? Bom, a princípio, o passo a passo seria: início, a gente verifica se o interruptor está desligado, procura uma lâmpada nova, pega uma escada, leva a escada até o local, posiciona a escada, sobe os degraus, para na altura apropriada, retira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova, desce da escada, aciona o interruptor e testa. Se a lâmpada não acender, então retira a lâmpada queimada, coloco outra lâmpada nova. Se não, tarefa terminada. Eu jogo a lâmpada queimada no lixo e guardo a escada. Finalizo o meu algoritmo. Então, nesse caso aqui, o algoritmo ele é finito, ou seja, todo algoritmo é finito, ou seja, ele tem início e tem final. Porém, a ação desse algoritmo pode ser infinita, vai depender das condições. No caso aqui, se a gente só colocar a lâmpada e essa lâmpada ficar queimando direto, todas as lâmpadas que a gente pegar, colocar lá no lugar e ela começar a queimar, isso pode ser algum problema elétrico. A gente pode não identificar. Então, se a gente não sabe desse problema, a gente vai continuar sempre trocando a lâmpada e ela vai sempre estar sendo queimada. Então, a ação de um algoritmo pode ser infinita, porém, o algoritmo, todo ele é finito. Entendido? Beleza? Então, agora a inteligência artificial. O que seria? Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Então, a inteligência artificial é tipo um programa que a gente cria para simular, para fazer com que um robô simule a inteligência do ser humano. Tá? E hoje em dia são várias as aplicações na vida real da inteligência artificial. Jogos, programas de computador, aplicativos de segurança para sistemas informacionais, robótica na questão de robôs auxiliares, dispositivos para reconhecimento de escrita à mão e reconhecimento de voz, programas de diagnósticos médicos e entre outros. Então, inteligência artificial, a gente praticamente todos os dias a gente lida com ela. Principalmente aqueles gamers, aqueles camaradas que gostam muito de jogar, né, no videogame ou no PC, sempre estão lidando com a inteligência artificial, beleza? Então, a minha aula termina aqui, espero que todos tenham gostado da aula, e vocês do 8º ano, estudem bastante, tirem suas dúvidas pelo Facebook lá, pelo grupo do Robótica Educacional do colégio, e que eu vou também estar postando alguns exercícios para vocês lá. Então, até a próxima, aguardo vocês aqui.